Olá, seja muito bem-vindo. Hoje vamos conhecer a história de um homem que mudou o mundo. Seu nome era Paulo, mas antes de se tornar apóstolo, ele foi perseguidor. Um homem que combatia a fé, até ser transformado por ela. A história de Paulo é uma jornada de queda, encontro e missão. Se você gosta de histórias bíblicas e quer ver mais conteúdos assim, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a levar essas mensagens a mais pessoas. Agora, prepare o coração, porque a história está só começando. Ele nasceu em Tarso, cidade de cultura e sabedoria, sob domínio romano, mas criado numa casa judaica. Chamava-se Saulo e desde cedo viveu sob o rigor da lei. Seus pais eram piedosos e em sua casa a Torá não era apenas um livro, mas o fôlego da vida. Saulo falava grego, pensava como romano, mas seu coração pertencia a Israel. Era cidadão romano, mas filho da aliança. Quando chegou o tempo certo, foi enviado a Jerusalém, aos pés de Gamaliel, o mais sábio entre os fariseus. Ali, mergulhou nas Escrituras, estudando a lei, os profetas, as tradições e os comentários antigos. Não apenas conhecia a lei, ele vivia por ela. Sua paixão era fervorosa e seu coração se levantava contra toda a heresia. Naqueles dias, uma nova mensagem se espalhava por Jerusalém. Os discípulos de um certo Jesus de Nazaré diziam que ele era o Messias, crucificado e ressuscitado. Saulo não suportava aquilo. Via neles uma ameaça à santidade, uma afronta à lei e uma quebra da ordem antiga. Tornou-se defensor zeloso da fé contra os seguidores daquele caminho. Observava, anotava, planejava. Esteve presente quando apedrejaram Estevão e aprovou. Saulo se preparava. Seu coração era firme. Ele acreditava que estava servindo a Deus, mas Deus via além. Saulo se tornou o terror dos discípulos do Senhor. Entrava nas casas, arrastava fiéis, entregava-os às autoridades e aprovava sua morte. Respirava ameaças. Seu coração era duro como pedra. Acreditava que purificava o povo, que protegia Deus contra a mentira. Mas quanto mais perseguiam os discípulos, mais a mensagem crescia. E quanto mais crescia, mais furioso se tornava Saulo. Jerusalém já não lhe bastava. Ele foi aos principais sacerdotes e pediu cartas permissão oficial para seguir até Damasco. Queria prender todos os que invocavam o nome de Jesus, homens e mulheres, e levá-los de volta algemados. Ele achava isso justo, achava isso sagrado, era determinado. Seus companheiros sabiam. Saulo não hesitava. Ele era rápido, direto e impiedoso. Levava consigo o zelo da lei. Caminhava certo de sua missão, mas não sabia que já estava a caminho de sua queda. Pois quando o homem luta contra Deus, até o zelo se torna cegueira. Saulo caminhava com a cabeça erguida, mas logo cairia não por espada, mas por luz. E aconteceu que, no caminho para Damasco, Saulo seguia com fúria no coração e cartas de autoridade em suas mãos. O sol brilhava alto e a estrada se estendia seca e empoeirada diante dele. Em sua mente havia apenas um propósito: encontrar os seguidores de Jesus, prendê-los, arrastá-los de volta. Ele não se via como inimigo, mas como servo fiel da verdade. Mas de repente, ao meio-dia, uma luz mais forte que o sol brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra. E ouviu-se uma voz do céu, forte como trovão, mas clara como água: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu, tremendo: Quem és tu, Senhor? E a voz disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti resistir ao aguilhão. Os que estavam com ele ouviram o som, mas não viram ninguém. Saulo se levantou, mas quando abriu os olhos, não via nada. Estava cego e conduziram-no pela mão. Aquele que viera com força agora era fraco.
Aquele que queria prender, agora era dependente. Seus planos caíram por terra, como ele mesmo. E por 3 dias não comeu, não bebeu, nem viu, mas foi nessa escuridão que a luz começou a nascer. E o levaram até Damasco, a casa que ficava na rua direita. Saulo estava cego, não por enfermidade, mas pela glória. Seus olhos não viam, mas sua alma começava a enxergar. Sentado na escuridão, ninguém sabia o que se passava dentro dele. Aquele que perseguiu foi parado. Aquele que pregava ódio, agora se calava. Não comia, não bebia, não dormia, orava, com palavras silenciosas, com dores profundas. Lembrava das Escrituras, e agora tudo soava diferente. As profecias que conhecia desde jovem ganhavam vida. Pensava em Jesus, aquele que ele perseguia. E entendeu: Jesus está vivo. Se ele vive, então tudo muda. 3 dias como sepultura, como deserto, como ventre, tudo dentro dele desmoronava. O orgulho, a justiça própria, a religião sem graça. Ele não pedia milagres, apenas esperava. E Deus o via. Enquanto Saulo permanecia em Damasco, cego e imerso em oração silenciosa, o Senhor falou em visão a um dos discípulos da cidade, chamado Ananias. Ele era conhecido como um homem piedoso e temente a Deus. Na visão, o Senhor ordenou que ele fosse até a rua chamada Direita, a casa de Judas, onde se encontrava um homem de Tarso chamado Saulo. Aquele homem estava orando e já havia visto, também em visão, que alguém chamado Ananias viria até ele para devolver-lhe a vista. Ananias ouviu essa ordem com temor. Ele sabia quem era Saulo. Já ouvira muitos relatos sobre o mal que ele havia causado aos santos em Jerusalém. E também sabia que ele viera a Damasco com autoridade para prender todos os que invocassem o nome do Senhor. Mas a resposta do Senhor foi firme. Saulo era um instrumento escolhido, chamado para levar seu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E mais, ele conheceria o peso do sofrimento por amor a esse nome. Vencendo o medo, Ananias obedeceu. Entrou na casa, aproximou-se de Saulo e, impondo as mãos sobre ele, explicou que Jesus, aquele que lhe aparecera no caminho, o havia enviado para que ele recuperasse a visão e fosse cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele tornou a ver. Levantou-se e, naquele mesmo dia, foi batizado. Depois comeu, recuperando as forças que havia perdido durante os 3 dias de jejum. A partir daquele momento, Saulo não era mais o mesmo. Ele já não era servo da letra, mas do Espírito. A sua antiga paixão pela lei agora ardia a serviço do Evangelho. De perseguidor, ele se tornava mensageiro da graça. E assim começava a jornada de Paulo, apóstolo dos gentios. Logo após o batismo, Saulo não hesitou. Embora seu corpo ainda estivesse se recuperando do jejum e da cegueira, seu espírito já ardia com novo propósito. Permaneceu com os discípulos em Damasco e, pouco depois, começou a entrar nas sinagogas. Aqueles lugares onde antes ele pensava expor os seguidores do caminho agora se tornavam palcos de sua pregação. E sua mensagem era clara: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam espantados. Muitos diziam entre si: não é este o mesmo que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? E não veio aqui para levar-los presos aos principais sacerdotes? Mas Saulo falava com ousadia. Sua compreensão das Escrituras era profunda e seu argumento irresistível. Ele provava, com autoridade, que Jesus era o Cristo prometido. Saulo não buscava reconhecimento, mas fidelidade. Contudo, sua antiga aliança se tornava agora oposição. Os líderes religiosos, vendo que aquele que fora sua arma agora testemunhava contra eles, se encheram de fúria.
planejaram tirar-lhe a vida. Os discípulos, percebendo a ameaça, agiram com sabedoria. E numa certa noite, quando os portões da cidade estavam vigiados, pegaram Saulo e o desceram num cesto por uma abertura na muralha. Assim começou sua missão, não com glória humana, mas com perseguição. E foi justamente na fraqueza que seu ministério encontrou raízes. Aquilo que antes considerava desonra, agora era caminho de salvação. Saulo deixou Damasco não como inimigo da fé, mas como mensageiro da graça. Sua voz, que antes acusava, agora anunciava. E o Senhor começou a abrir diante dele caminhos que ninguém poderia fechar. Depois de fugir de Damasco, Saulo voltou a Jerusalém. Mas esse retorno não era apenas geográfico, era também emocional. Ali ele havia perseguido. Ali ele havia prendido e aprovado mortes. Seu nome era conhecido, mas não como irmão, e sim como ameaça. Por isso, quando tentou se juntar aos discípulos, foi recebido com desconfiança. Ninguém acreditava que ele fosse de fato um convertido. A lembrança ainda era viva. A ferida, recente, foi então que surgiu um homem chamado Barnabé. Chamado de Filho da Consolação, era um homem íntegro, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé não teve medo, aproximou-se de Saulo, ouviu seu testemunho, discerniu sua sinceridade e acreditou. Tomou-o pela mão e o levou até os apóstolos, não como acusador, mas como intercessor. Barnabé contou como Saulo vira o Senhor no caminho, como falara com ele, como pregara com ousadia em Damasco. Suas palavras abriram as portas, e Saulo passou a conviver com os discípulos, andando livremente em Jerusalém, pregando o nome de Jesus sem temor. Discutia com os helenistas, argumentava, confrontava, ensinava, mas onde a verdade cresce, o ódio muitas vezes reaparece. Alguns daqueles com quem discutia planejaram matá-lo. Ao saber disso, os irmãos o levaram até Cesareia, e de lá o enviaram para Tarso, sua cidade natal. Ali, mesmo longe de Jerusalém, Saulo não se calou. Continuou pregando, discipulando e crescendo em sabedoria. Com o tempo, a igreja se fortalecia, o evangelho se espalhava. E em Antioquia, enquanto profetas e mestres ministravam ao Senhor, o Espírito Santo falou: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E ali começou uma nova fase. Barnabé, aquele que introduziu Saulo entre os irmãos, agora partia com ele como parceiro de missão. Não estavam sozinhos e não iam por conta própria, iam enviados por Deus. Depois de jejum e oração, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Assim teve início a primeira grande viagem missionária do apóstolo Paulo. Uma jornada que não começou com glória, mas com entrega. Não por interesse próprio, mas por amor àquele que os chamou. Cheios do Espírito Santo, Paulo e Barnabé partiram em missão. Passaram por Chipre e a palavra de Deus se espalhava com poder. Mas nem todos acolhiam a verdade. Em Pafos, encontraram um mágico chamado Elimas, que se opunha à fé e tentava afastar o procônsul da verdade. Então Paulo, fixando nele os olhos, declarou: Ó filho do diabo, cheio de engano e maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos retos do Senhor. E naquele momento Elimas ficou cego. O procônsul, ao ver isso, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. O evangelho avançava com autoridade, mas onde havia luz, também surgia oposição. Em Antioquia da Pisídia, Paulo tomou a palavra na sinagoga e anunciou a história da salvação, desde Abraão até Davi, de Davi até João Batista, e então Jesus, o Cristo crucificado e ressuscitado. Ele proclamou que o perdão dos pecados não vinha mais pela lei, mas pela fé naquele que vive. Muitos ouviram com sede de alma. Quando o culto terminou, pediram que voltassem no próximo sábado.
E quando chegou o dia, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra. Mas, vendo isso, os líderes judeus se encheram de inveja, contradiziam, caluniavam, incitavam a multidão. Mesmo assim, Paulo e Barnabé falaram com ousadia. Era necessário que a palavra fosse pregada primeiro a vós. Mas como a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos aos gentios. E os gentios se alegraram, e muitos creram. O nome do Senhor se espalhava por toda a região. Mas junto com a alegria veio a perseguição. Os judeus instigaram mulheres influentes e homens de prestígio. E Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Eles sacudiram o pó dos pés e seguiram adiante. Passaram por Icônio, Listra e Derbe. E em cada cidade a história se repetia. Uns criam, outros odiavam. Uns glorificavam, outros perseguiam. Em Listra, curaram um paralítico, e o povo quis adorá-los como deuses. Mas logo vieram judeus de Antioquia e Icônio, mudaram o ânimo do povo e apedrejaram Paulo até pensarem que estava morto. Mas ele se levantou e no dia seguinte continuou o caminho. Essa era a missão. Entre glória e pedra, entre fé e ferida. Mas Paulo sabia, não andava por si mesmo, andava por Cristo. E seus pés levavam luz até onde os corações ainda estavam em trevas. Quando Paulo e Barnabé retornaram de sua primeira viagem missionária, havia grande alegria entre os irmãos em Antioquia. Os gentios haviam crido, as igrejas estavam firmes e a graça de Deus se manifestava sem limites. Mas, junto com a alegria, veio também a tensão. Alguns homens vindos da Judéia começaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme a lei de Moisés, não poderão ser salvos. Essas palavras confundiram muitos corações. Os novos convertidos ficaram angustiados. Não bastava a fé? A obra de Cristo não era completa? Paulo e Barnabé se levantaram com firmeza. Não com raiva, mas com verdade. A discussão foi intensa. Então decidiram enviar Paulo, Barnabé e outros irmãos a Jerusalém para tratar disso com os apóstolos e os anciãos. A viagem foi feita com oração. Ao passarem pela Fenícia e Samaria, contavam como os gentios se voltavam a Deus. E isso alegrava profundamente os irmãos. Em Jerusalém, foram recebidos com honra, mas logo voltou a surgir o mesmo argumento. É necessário circuncidar-los e exigir que guardem a lei de Moisés. Reuniu-se então o primeiro grande concílio da igreja. Apóstolos e anciãos se sentaram juntos. Muitos falaram, outros apenas ouviram. E então que Pedro se levantou. Lembrou como Deus o havia usado para que os gentios ouvissem o Evangelho. E disse: por que tentar a Deus impondo um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguimos carregar? Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Em seguida, Barnabé e Paulo compartilharam os sinais e maravilhas que Deus havia feito entre os gentios. E todos ouviram em silêncio. Por fim, levantou-se Tiago. Com sabedoria, sugeriu que não se colocasse peso sobre os que vinham dentre os gentios, mas apenas que se abstivessem de alimentos sacrificados a ídolos, de sangue, de carne de animais estrangulados e da imoralidade. Essa proposta agradou a todos. Uma carta foi redigida, cheia de paz, não de exigência. E com os irmãos Judas e Silas, Paulo e Barnabé voltaram a Antioquia não com fardos, mas com confirmação de liberdade. Assim foi preservado o caminho da graça. A igreja foi edificada, não sobre o peso da letra, mas sobre o poder do amor. E a verdade triunfou, não pelo debate, mas pela unidade no espírito. Após o concílio de Jerusalém, o caminho de Paulo não se tornou mais fácil, tornou-se mais profundo. Confirmado na liberdade da graça, ele seguiu adiante, de cidade em cidade, de costa em costa,
de povo em povo. Cada jornada era mais que uma viagem, era uma revelação. Na sua segunda viagem missionária, partiu com Silas. Passaram por Listra, Derbe, Frígia, Galácia. Em cada lugar, palavras, orações, lágrimas e alegria. Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Tentou seguir para a Bitínia, mas novamente foi impedido. Então, certa noite, teve uma visão. Um homem da Macedônia lhe pedia: passa à Macedônia e ajuda-nos. E ele foi. Pela primeira vez, o Evangelho cruzou o mar e chegou à Europa. Em Filipos, pregou junto ao rio, onde mulheres se reuniam para orar. Ali, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, teve o coração tocado e foi batizada com toda a sua casa. Mas, ao libertar uma jovem escrava possuída por espírito de adivinhação, gerou-se tumulto. Paulo e Silas foram presos e açoitados. Naquela mesma noite, com os pés acorrentados e os corpos feridos, oravam e cantavam. Um terremoto sacudiu a prisão, as portas se abriram, as correntes caíram. O carcereiro, desesperado, foi impedido por Paulo. Não te faças nenhum mal, estamos todos aqui. Naquela mesma noite, ele creu, lavou suas feridas e foi batizado com toda a sua família. E assim foi também em Tessalônica, Bereia, Atenas. Em Corinto, permaneceu por muito tempo. Trabalhava com Áquila e Priscila, fabricando tendas, e pregava aos judeus e gentios. Em Éfeso, Deus operava milagres extraordinários. Até os lenços de Paulo curavam os enfermos. Mas a cada bênção seguia a perseguição. Era injuriado, expulso, acusado. Sofreu naufrágios, ataques de ladrões, fome, frio, perigos entre judeus e gentios. E no meio do caminho, entre uma cidade e outra, ele escrevia. Suas cartas não eram simples conselhos, tornaram-se escrituras, epístolas aos Gálatas, Tessalonicenses, Coríntios, Filipenses, Romanos. Ele exortava, ensinava, consolava e orava. Onde seus pés não podiam chegar, suas palavras alcançavam. Paulo não buscava fama, chamava a si mesmo de prisioneiro de Cristo. Sua grandeza estava na humildade, sua força na fraqueza. Ele não proclamava a si mesmo, proclamava Cristo. E onde quer que seus pés pisassem, ecoava a mensagem: Jesus é o Senhor. Paulo sabia que seu caminho o levaria a Jerusalém e sabia que ali o aguardavam prisões e sofrimento. Mas seu coração não vacilava. Ele não buscava conforto. Dizia com firmeza: estou pronto não só para ser preso, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E quando chegou a hora, partiu não com medo, mas com fé. Ao chegar na cidade, foi recebido com alegria pelos irmãos. No dia seguinte, apresentou-se a Tiago e aos anciãos. Contou tudo o que Deus havia feito entre os gentios. Todos glorificaram a Deus. Mas também veio um aviso. Muitos dos judeus crentes são zelosos da lei e ouviram que tu ensinas contra Moisés. Purifica-te segundo o costume, para mostrar que também andas conforme a lei. Por amor à paz, Paulo concordou. Entrou no templo, mas quando os 7 dias estavam quase no fim, judeus da Ásia o viram e alvoroçaram o povo. Este é o homem que prega contra o povo, a lei e este lugar santo. Agitaram a multidão, prenderam-no, expulsaram-no do templo, fecharam as portas e começaram a espancá-lo. Gritavam por sua morte. Mas Deus ainda tinha planos. O comandante da guarda romana foi avisado da confusão. Soldados desceram rapidamente. Ao ver luz, o povo cessou os golpes. Prenderam Paulo com 2 correntes. A multidão gritava: mate-o! Levaram-no até a fortaleza, carregando-o entre os soldados para proteger-lo da fúria. Na escada da fortaleza, Paulo pediu ao comandante para falar, em grego. E o comandante se espantou. Falas grego? Pensava que Paulo fosse um rebelde. Mas ele respondeu:
sou judeu de Tarso. Então, em pé na escadaria, Paulo fez sinal com a mão. E quando houve silêncio, falou em hebraico ao coração do povo. Contou quem era, como foi criado na lei, como perseguiu a igreja, como aprovou a morte de Estevão. Falou do caminho para Damasco, da luz do céu, da voz que dizia: Eu sou Jesus, o Nazareno. Contou sobre a cegueira, sobre Ananias, o batismo e o chamado. Mas, ao dizer que fora enviado aos gentios, a multidão gritou de novo: Mata-o! Ele não merece viver. Os soldados o levaram para dentro. O comandante quis saber a verdade e mandou açoitá-lo. Mas Paulo perguntou: É lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento? E o comandante temeu. Não apenas não podia açoitar-lo, era seu dever protegê-lo. E assim, mais uma vez, o Senhor usava tudo até a cidadania romana para preservar seu servo. Após ser preso em Jerusalém, Paulo foi mantido sob custódia para protegê-lo da multidão. Foi levado para Cesareia e apresentado ao governador Félix. Seus acusadores diziam que ele era agitador, herege e causador de tumultos. Mas Paulo se defendeu com firmeza. Não havia quebrado a lei, nem profanado o templo. Sua fé estava no que Deus prometera aos pais, a ressurreição dos mortos. Félix não deu veredito. Esperava talvez algum suborno e manteve Paulo preso por 2 anos. Depois, assumiu um novo governador, Pórcio Festo. Este reabriu o caso e propôs levá-lo de volta a Jerusalém. Mas Paulo sabia que ali o esperavam ciladas, então declarou: Estou perante o tribunal de César, é para lá que devo ser enviado. E Festo respondeu: Apelaste para César? Irás a César. Antes da viagem, Paulo foi chamado à presença do rei Agripa e mais uma vez testemunhou. Falou da sua juventude, do caminho de Damasco, da luz e da voz que mudou sua vida. Falou não como réu, mas como servo de Cristo. E quando disse: Não fui desobediente à visão celestial, Agripa lhe disse: Por pouco me persuades a ser cristão. Mas o destino de Paulo estava traçado. Ele não pedia liberdade, pedia oportunidade. E pela via romana levaria o evangelho até os portões do império. Paulo seguiu para Roma não como missionário livre, mas como prisioneiro. Estava sob custódia de soldados, e seu caminho era traçado não por escolha própria, mas pela vontade de Deus. A viagem foi longa, marcada por paradas e perigos. Ao embarcarem no navio, Paulo alertou sobre os riscos. Ninguém deu ouvidos. Veio então uma tempestade. Um vento violento, chamado Euroaquilão, arrastou o navio por 14 dias. A esperança desaparecia. Mas Paulo se levantou e disse: Não temais. Um anjo do Deus a quem pertenço e sirvo me apareceu e disse: Paulo, é necessário que compareças perante César. E eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. E assim aconteceu. O navio naufragou na costa de Malta, mas todos sobreviveram. Na ilha, Paulo curou o pai de Públio e muitos enfermos. Nem mesmo a picada de uma víbora o feriu. Os nativos o reconheceram como alguém enviado por Deus. Meses depois, chegou enfim a Roma. Ali recebeu permissão para morar por conta própria, com um soldado para guardá-lo. Chamou os líderes judeus e lhes falou do reino de Deus e de Cristo. Alguns creram, outros rejeitaram. E ele declarou: Esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Por 2 anos Paulo permaneceu em Roma, preso, mas com o espírito livre. Recebia todos que o procuravam. Ensinava, consolava, escrevia. Dali saíram as cartas aos Filipenses, Colossenses, Efésios e a Filemom. Chamava-se prisioneiro de Cristo, mas suas palavras corriam livres. O reino de Deus chegou ao coração do império, através de correntes, através de cartas, através da fé. E Paulo,
mesmo acorrentado, continuava a iluminar. Seu caminho estava quase no fim, mas sua voz apenas começava a ecoar pelo mundo. Os últimos anos da vida de Paulo estão envoltos em silêncio. Após 2 anos de prisão em Roma, o relato bíblico cessa, mas sua voz não se cala. Suas cartas continuam a ecoar sobre graça, fidelidade, sofrimento e esperança. Segundo a tradição, Paulo foi libertado e seguiu viagem talvez até a Espanha. Mas novamente foi preso. Desta vez, não como cidadão protegido, mas como testemunha rejeitada pelo mundo. Foi encarcerado em condições mais duras. Lá escreveu sua última carta a Timóteo, seu filho na fé. O tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor me dará. Paulo não reclama, não teme, está pronto. Não recebeu coroas na terra, mas seu nome está gravado nos céus. Não buscou glória, mas a glória o seguiu. Não ergueu templos, mas lançou fundamentos. Não reuniu multidões, mas transformou gerações. Por cartas, pelo exemplo, pela dor, pela fidelidade. Paulo mostrou que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, que a verdade não está nas palavras humanas, mas na cruz, que a liberdade não vem do status, mas do espírito. Começou como perseguidor e tornou-se perseguido. Lutou contra Cristo e tornou-se seu servo. Rejeitou o nome de Jesus e morreu com esse nome nos lábios. E quando a espada caiu, sua missão não terminou, porque a palavra de Deus não está algemada. Ela vive. E todo aquele que lê suas cartas hoje ouve sua voz. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O legado de Paulo não é apenas escrito, é um caminho, é coragem, é amor, é um rastro na terra que conduz ao céu. Essa foi a história de um homem que um dia lutou contra a verdade e depois se tornou a voz dela. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, assim você ajuda o crescimento do canal. Não se esqueça de se inscrever para não perder outros relatos bíblicos. E se você deixar um comentário, eu vou ficar simplesmente feliz em ler. Obrigado por assistir até o fim. Que a paz esteja com você.